Olá, roladores de dados de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Sérgio e hoje eu estou trazendo para o Ovo de Dragão mais um amigo que eu estou fazendo nesse mundo RPG. É o Fernas RPG, com o seu projeto Fernas RPG e com outro projeto que ele vai falar durante a entrevista. Olá, Fernas, tudo bom? Opa, aqui é o Fernas. Tudo bem, Sérgio? Beleza. Ai. Então, Fernas, fala um pouco sobre você para minha audiência claro, claro. e sobre como você conheceu o RPG. Tranquilo. Eu tenho 35 anos, né? Eu Uhum. comecei a jogar RPG com 6, então, uns 29 anos atrás aí. Caraca. Com o meu irmão, né? Na verdade, um amigo do meu irmão ensinou para ele e o meu irmão ensinou, né? Uhum. Eu ainda nem sabia ler e escrever, né? Quando eu comecei, mas a gente jogava um RPG chamado Dungeoneer, que eu cheguei inclusive a fazer um vídeo no canal sobre ele, alguns vídeos no canal sobre ele, que é um livro do Steve Jackson, né, do Ian Livingstone, né, desses caras, né, que criavam aqueles livros jogos, né, antigos que você basicamente que foi substituído pelo videogame, né? Uhum. Mas no passado você não tinha videogames de qualidade, de altíssima qualidade, né? Você tinha ali jogos de plataforma, essencialmente. E aí você tinha livros-jogos, né? Ou seja, você pegava um livro, fazia um personagem na entrada do livro e jogava uma história indo por referências, né? E eu comecei com isso e com o Dungeoneer, que era uma coletânea desses livros, só que um mundo mais aberto e onde você tinha realmente um narrador ali jogando e tal. E é um RPG bem introdutório, bem fácil, ótimo para quem está começando. Né? Ele é bem mais simples que o D&D, por exemplo, mesmo que o Sim. D&D básico, né? E é um sistema bem bacana. Eu peguei fácil o jeito de jogar, gostei. Fui jogando com meu irmão era sempre o narrador, e eu fui aprendendo, conforme eu fui crescendo, eu fui jogando um pouco mais, a gente foi mexendo no sistema, a gente começou a jogar GURPS, começou a jogar D&D, enfim, a gente foi jogando várias coisas, até que chegou um momento que a gente falou, nossa, né, vamos criar sistemas próprios, vamos brincar, né? E a gente foi adaptando coisas que a gente gostava ao RPG, né? Então, vamos jogar Mortal Kombat, vamos jogar um jogo, uma série, um seriado de vampiro que a gente está vendo aqui, vamos jogar um filme, entendeu? E a gente gosta muito de Fórmula 1, então a gente jogava Fórmula 1, fazia Ó, maneiro. sistemas de Fórmula 1, e aí eu desenhava pistas, fazia carro de corrida, entendeu? Eu criava as equipes. Então, assim, era bem legal, assim, a gente fazia, brincava de RPG, eu lembro que quando eu era novo, a gente ficava indo pra praia em janeiro, e a gente detestava praia, né, como todo bom nerd. E aí o que a gente fazia é que a gente ia pra praia o mínimo possível, voltava pra casa e ficava jogando RPG o dia inteiro. Joguei com outras pessoas também, conhecidos meus, primos, amigos, que fui apresentando RPG, mas sempre tinha aquela dificuldade, que na época não existia internet, então era muito difícil, né, de jogar RPG. Você tinha que meio que forçar a goela abaixo RPG nas pessoas Sim. para que elas aprendessem e jogassem com você, né? É Aham. óbvio que isso não deu muito certo, não deu certo com várias pessoas, deu certo com outras. Criei uns amigos, tal. Isso mudou lá quando eu tinha uns já em 2009, né? 2008, 2009, já tem aí uns 11 anos, que eu 2009 para 2010, na verdade, já tem aí uns 10 anos isso. Quando saiu aquela plataforma do RRPG Firecast, do Alisson, uma plataforma brasileira que você consegue encontrar gente para jogar RPG. Então eu comecei a entrar em mesas de RPG, fiz uma conta, comecei a fazer amigos e jogar RPG ali, né? Você conhece muita gente, você consegue jogar RPG de qualquer tipo. Normalmente era um RPG texto, né? Você não falava com ninguém. E eu fui me acostumando a jogar RPG de texto também, né? É uma mesa lá que tem plataforma de dados, de ficha, é muito útil, eu uso até hoje. Depois disso, eu comecei nos últimos, 3, 4 anos, um pouco mais, uns 5 anos, eu comecei a procurar RPG por aí.
né? O mundo já se abriu bem mais para o RPG. Eu comecei a ir em eventos de RPG, jogar em mesas de RPG, ir em lugares que as pessoas jogam RPG e conhecer mais pessoas do mundo do RPG. Conheci o Vitor Simões, que é o criador do Codex of Reality, um sistema brasileiro super bacana, se tornou meu sistema favorito, depois eu joguei bastante esse sistema, e fui jogando, né, com várias pessoas e fui em vários eventos. Gostei tanto do Codex que eu comecei a ir nos lugares narrar nesses eventos, então chegou momentos até que me convidavam para ir narrar e eu comecei a perceber que toda essa minha experiência em RPG estava legal, era boa, as pessoas, não só o meu irmão, mas outras pessoas com quem eu jogava gostavam também dos meus jogos, e que eu podia passar para frente de uma forma amigável, né? O jogo de RPG, o mundo do RPG, introduzir mais pessoas para o RPG, que é o que eu quis fazer desde criança, né? Só que quando criança você não conseguia, porque você tinha muito pouco contato com poucas pessoas. E agora não, agora você conhece gente que quer aprender a jogar RPG, então é muito mais simples, né, de ensinar e introduzir elas nesse mundo. Foi aí que eu decidi fazer o canal. Aí eu falei, poxa, um canal de RPG vai me auxiliar muito nesse processo de realmente trazer pessoas para o mundo do RPG, né? Eu tinha um amigo que até, inclusive, ele faleceu recentemente, mas que ele me inspirou para fazer um canal, porque ele fez um canal de música e tudo mais, e me ajudou com bastante coisa, inclusive com edição de vídeo, que eu comecei a fazer mais recente, mas enfim, ele que me ensinou isso. E também aprendi com, enfim, outras pessoas foram me motivando e eu resolvi seguir o canal. Óbvio que eu tenho minha carreira, eu tenho trabalho, eu tenho família, mas o canal é algo que eu fui colocando à noite ali durante a semana, fui posicionando, comecei a fazer jogos com a turma, geralmente iniciantes, e essa é a ideia do canal mesmo, é trazer iniciantes para o mundo do RPG, né? E fui criando no começo sistema, mesa de tudo quanto é tipo, criei mesa de Tormenta, mesa de zumbi, depois eu fui para mesa de Codex e também criei agora recentemente mesas de vampiro, né, com caçadores e depois agora com vampiros mesmo. Cheguei a fazer um podcast, cheguei a fazer algumas parcerias, inclusive você, né, tem outros canais aí super bacanas também que eu converso, então são esses processos, né, que eu fui conhecendo gente, fui entrando no mundo, e é impressionante como eu conheci gente nesse 1 ano de canal aí. Eu comecei meu canal no início do ano passado, tem 1 ano e 10 dias o canal, e foi realmente um prazer, porque, nossa, tem amigos lá que visitaram minha casa já, que eu conheci via canal, né? Conheci gente de vários lugares do Brasil, gente do Rio de Janeiro, gente do Amazonas, gente de Minas Gerais. Então, é uma experiência muito, muito legal, né? Fora isso, eu também tinha o hábito de jogar pelo Facebook, no sentido de tanto RPG de texto lá, quanto por voz mesmo, pegar um Discord ou pegar um Roll20 e conversar, ou usar o Hangout do Google, né? E conversar normalmente com um gringo, né? E jogar com eles, né? E você vê que eles têm hábitos completamente diferentes dos nossos. Assim, jogar uma campanha com um gringo, jogar uma campanha com um brasileiro, é impressionante como é diferente. Óbvio, depende muito do gringo, mas eles têm comportamentos muito distintos assim durante a campanha, e conseguir jogar com gente muito boa, tanto brasileiro quanto com gringo, e você vê assim como é diferente, né, jogar com um cara extremamente experiente versus um cara que está começando, né? Eu joguei com um cara que é um gringo que, nossa, me surpreendeu tanto, porque ele fazia uma feiticeira e a interpretação dele inteira era assim, ele poderia fazer uma magia, era D&D, né? E os americanos em geral, os americanos, os europeus em geral, eles jogam D&D, né? Apesar de ter os outros sistemas. Mas, cara, é impressionante. Ele narrava as magias, como ele fazia os gestos e a voz e os movimentos e tal, e você nem percebia, né? Que ele não chegou a falar, tô castando a magia tal, né? Ele simplesmente interpretava como ele estava fazendo. E a magia saía e o narrador nem precisava perguntar se castou a magia tal, sabe? Tipo, era tudo fluido, né? Então, assim, ele já tinha o hábito de interpretar as ações do personagem, né? Isso. Então, fazer a magia era uma coisa que ele queria introduzir na interpretação dele de forma natural.
Exatamente, e ficou era muito bom. Então, e obviamente você conhece pessoas que estão aprendendo, e eu gosto muito de jogar com todos os grupos, né? Com pessoas que, por exemplo, primeira vez que jogou, eu nem sabia direito como jogar, né? Uma pessoa, inclusive, que joga com você na mesa de vampiro lá, a Carol, a primeira vez que ela jogou, ela tinha uma dificuldade grande para começar a aprender, porque ela nunca tinha jogado basicamente RPG, mas ela foi se soltando e hoje ela é uma super personagem lá na mesa e que muda a mesa, né? O fato de como ela interpreta, né? Ela joga super bem. Então é esse tipo de satisfação que eu tenho de ver como as pessoas evoluíram e no fundo por ter jogado comigo, né? Por ter conhecido RPG, então comigo. Então é óbvio que todo mérito é delas, né? Mas é legal fazer parte dessa caminhada, né? De ter ajudado ali, né? Acho que para mim, né? Depois de criar coisas dentro do mundo, a melhor coisa que tem é quando você vê uma pessoa que jogou com você, né? Depois até narrando seus próprios jogos, até criando suas próprias coisas, entendeu? Exato. Então, assim, eu sempre tive isso comigo no RPG, né? De querer levar o RPG para as pessoas e tal. Né? Foi o principal motivo de eu começar o Magia e Dragões foi esse, né? É muito parecida contigo nesse ponto a minha história, né? Eu conheci várias pessoas também e tô conhecendo agora também essa série de entrevistas. Eu conheci gente do Brasil inteiro já. Exato. Então, assim, tá sendo muito legal fazer o RPG acontecer, né? Assim, o RPG já acontece no Brasil, não estou fazendo acontecer nada, mas fazer a gente que não tem muito alcance ter mais contato entre a gente, né? Beleza. Entre o pessoal. Mas aí o que acontece? Você já terminou a primeira pergunta? Sim. Posso para a próxima? Pode passar. Vamos lá. Como é que é o seu projeto, Fernas? Quem trabalha junto contigo aí? Se você tem alguém que trabalha junto contigo. Eu tenho dois projetos, né? Esse é o projeto do canal que eu expliquei, que é essencialmente trazer pessoas que não conhecem RPG para o mundo do RPG, né? E obviamente mostrar o máximo possível, por isso que eu fiquei muito tempo do canal falando de sistemas diferentes, dando dicas de narração, e esse ano eu pretendo, inclusive, fazer mais no sentido de dicas de mesa mesmo, e falar um pouco menos de sistema, mas eu vou falar de sistemas de qualquer forma, né? No momento eu trabalho sozinho, né? Eu não tenho assim nenhum ajudante direto, assim, rápido. Pessoas que me ajudaram durante o caminho eu tenho. Então tem o Pedro, que fez a arte do canal, o Felipe, aquele meu amigo que faleceu, ele fez a vinheta. Você tem o Matheus e o Matheus, ele me ajudou com um pouquinho também com a edição, uma época, ele me ajudou com algumas coisas. Enfim, você tem uma série de pessoas que me ajudaram na jornada, né? Mas, assim, o canal em si não tem ninguém que me ajuda diariamente ou semanalmente, né, num processo, assim, né? E o legal é que foi tudo voluntário, né? Essas pessoas vieram e me ajudaram, né? Então, porque quiseram ajudar o canal, né? Quiseram contribuir com o canal. Então, isso foi muito bacana. O outro projeto que eu tenho, que é um projeto que eu estou construindo, né, aos poucos, e esse vai levar anos para montar, né? Que eu quero construir um cenário de campanha medieval, né? Sem ser um sistema específico, que seja um cenário genérico que você possa usar em qualquer sistema, né? Mas no fundo eu para desenvolver estou colocando o Codex of Reality dentro, e a ideia é criar um novo mundo, né? Criar cidades, continentes, locais dos mais diversos, raças, né? E que tenha um conhecimento específico, tenha uma história específica deles e personalidades específicas e que as pessoas tenham vontade de jogar nesse mundo, né? Sim. E isso é um processo longo, né? Então tem que
criar com muito detalhe, muita riqueza, se não vir com uma coisa muito genérica, e aí a pessoa pode desenvolver o próprio mundo facilmente e superar. Então, tem que ser uma coisa, por exemplo, que nem a Tormenta fez com o mundo de Arton, que é um negócio referência, né? O cara fala, pô, mundo de Arton é legal, tem várias cidades, tem vários locais, as pessoas gostam de jogar no mundo de Arton. Então, no fundo, é algo que eu quero fazer, entendeu? Eu quero desenvolver isso, nem que leve 10 anos, mas eu quero, aos poucos, ir fazendo isso. E jogando no canal, né, nesse mundo medieval que eu estou criando, me força a colocar no papel, né? Então eu vou colocando isso no papel. Então eu criei aí até umas músicas no canal e tal, Momento Bardo que eu fiz, que é descrevendo as aventuras que essa galera tá jogando, meio que puxando um pouco a linha do The Witcher aí. Então, mas é bem essa ideia. E isso, obviamente, vai me criando conteúdo sobre lendas depois que eu posso jogar no mundo, entendeu? De aventureiros que fizeram coisa A e coisa B, criar histórias, enfim. Então, me dá bastante espaço para desenvolver um mundo bem legal, né? Mas esse é um projeto de longo prazo. Esse eu cheguei a adquirir algumas ilustrações daquelas pessoas que fazem desenhos profissionais, né? Para poder ter alguns NPCs específicos e tal. Então, mas ainda está muito incipiente, assim. Eu tenho só conceitos gerais na cabeça e algumas cidades montadas. O resto é muito ainda. Eu tenho uma história na cabeça também de alguns NPCs, mas isso viria depois, né? Primeiro tem que construir o mundo e depois chegar nesse passo, né? Mas é isso aí. Entendi. Sobre esse mundo de campanha que você está criando, fale um pouco mais sobre ele, já que a gente já conversou antes, né, da entrevista, que você não está desenvolvendo um sistema próprio, porque você está querendo desenvolver um mundo de campanha para ser jogado. Fale um pouco mais sobre esse mundo de campanha, a história dele, as lendas que em torno dele. Aquilo eu falei, tá tudo muito sendo construído, mas a ideia é que existem 12 regiões diferentes nesse mundo, típicas regiões, e que elas são muitas vezes replicadas em outros lugares do mundo, né? Existem várias lendas, uma das lendas é que elas seriam luas de um planeta que se romperam e caíram e se fundiram. Outra lenda é uma lenda mais de deuses, que tem vários deuses que simbolizavam cada região. Tem outras lendas que iriam num sentido diferente, né, de multideuses ou multi-espaço, regiões, você poderia misturar uma série de coisas, né, mas a ideia essencial é que você hoje tem 2 continentes, você tem um continente no norte, você tem um continente no sul, você tem uma série de ilhas no meio do caminho, um mar enorme no meio do caminho e também nas bordas dos continentes, e você tem vários povos, né, que vivem nesses continentes. No continente norte, ele é mais frio, ele é mais árido, e normalmente você tem alguns reinos humanos que foram quebrados pela guerra, eles se chamam reinos quebrados, e com várias vilas, na verdade, espalhadas independentes hoje, ou reinos bem pequenininhos. Você tem uma população de orcs muito grande por lá, algo como você tem 8 clãs de orcs diferentes, e cada clã de orc ele tem uma história diferente e habilidades diferentes, né? E no passado esses clãs se uniram contra os reinos humanos, e foi isso que quebrou o reino dos humanos. Mas os clãs orcs batalharam entre eles, e hoje tá todo mundo fragmentado, né? Você tem anões que vivem nas montanhas de ferro, que são os Barba-Ferro, que são anões que eles exploram muito as montanhas e os minérios de ferro, principalmente. Eles comercializam ferro, eles têm uma moeda que é uma barbinha de ferro, né, que eles têm, que eles transacionam. Você tem povos, você tem vários tipos de elfo, né, no mundo. Você tem elfos do gelo, elfos da floresta, elfo do pântano, vários tipos de elfos, e cada elfo tem a sua cultura, tem poderes diferentes, tem acesso a magias, tem facilidade com magias diferentes, então que dá para você realmente ir pensando. E no mundo você tem os goblins, né, que vivem pelo mundo inteiro, que são bem mercenários e rabugentos, eles não têm muito lado
emocional, eles vivem super pouco e eles são bem ariscos e tal, gostam muito de viajar e fazer comércio pelo mundo, então pelo mundo inteiro você vai encontrar goblins. E no sul você vai encontrar o oposto, você vai encontrar um reino quente, úmido, com um reino enorme, humano, império ali, mais associado, parece, com o Império Romano da vida, né? É violento, arenas, lugares de gladiadores e tal, é um reino de guerreiros que conquistaram ali grande parte do território do sul, né? Eles mataram os elfos, ou grande parte dos elfos. Os elfos hoje vivem ali nas regiões escondidas. Você tem poucos anões, você tem poucos orcs. É essencialmente um mundo mais de humanos e humanos meio que cruéis ali, né? Então você tem ali, você pode enfrentar o pior dos monstros, que é o ser humano, né? Então tem uma série de... mas é um lugar mais úmido, mais quente, tem um deserto enorme que divide o mundo, que no final do mundo, assim como tem geleiras enormes no norte. E outras coisas que você vê nesse mundo é que você tem regiões muito distópicas, né, diferentes. Você tem regiões, por exemplo, de pura mana, né, que são regiões que foram criadas, que ela é a magia em si e faz você poder meio que... Você fica com mana no corpo para poder usar qualquer magia e você pode ver qualquer tipo de ser nesse momento. Então é muito fácil você viajar no tempo e espaço ou até de outras formas nesses lugares, né? Esses lugares é como se fosse um grande limbo dentro do mundo, né? Você, além dos lugares naturais, seriam planícies, planaltos, pântanos, montanhas, lugares de gelo, lugares de deserto, florestas, você tem essas regiões diferenciadas como áreas de mana, entendeu? Então, é um lugar que pode acontecer qualquer coisa. Então, dá bastante espaço aí para a imaginação dos aventureiros. E, obviamente, é um mundo antigo, então ele teria várias linhas temporais, você poderia jogar na época das guerras, você poderia jogar antes delas, você pode jogar depois, né? Tem que construir com detalhes cada uma dessas linhas do tempo, mas a ideia é que você consiga explorar esse mundo em várias épocas, inclusive em épocas não medievais, né? O meu plano é exatamente explorar esse mundo em diferentes épocas para que se um dia você quiser jogar um cyberpunk nesse mundo, você consiga, entendeu? Então, isso é legal. Esse é o plano de construir uma linha do tempo longa e que dê para fazer de tudo nela, seja jogos, começar com medieval, obviamente, mas ir avançando no tempo depois, né? Pelo que eu entendi, né, você está planejando fazer um mundo de campanha extenso com várias linhas do tempo para as pessoas poderem jogar em qualquer linha do tempo, por exemplo, hoje eu quero jogar futurista, aí faz cyberpunk, né? Isso. E a ideia também é deixar aberto para os personagens poderem criar o que eles quiserem, né? Sim. Isso é bem legal. E o ponto, assim, obviamente que eu vou começar com as raças essenciais que todo mundo gosta de jogar, o famoso orc, anão, elfo, humano, né? Tem algumas raças diferentes, o próprio Codex of Reality traz elas, né? O Guax, o Kappa, a Arachne, tem umas raças diferentes que daria para implementar. Eu tenho algumas raças na cabeça também, né? Que eu gosto de colocar nos jogos, mas no fundo, você pode criar coisas novas também. Então a ideia é que esse mundo ele tenha meio que um auxiliar ali de como criar raças, coisas assim, e de como adaptar esse cenário para vários sistemas, né? Então ele já tem um certo passo a passo de como você fazer, para que não seja uma coisa muito conceitual e que fique muito difícil para adaptar para os sistemas, né? Já que eu tenho conhecimento dos sistemas, eu já meio que deixar um set meio que pré-pronto de como que adapta para o D&D, como que adapta para o Codex, como que adapta para o Storyteller, entendeu? Então, o Cyberpunk, enfim, você já deixar isso pronto depois que o mundo tiver feito com as raças montadas e falar, você quer fazer um Android? Faz assim, entendeu? Você quer fazer um orc, um orc diferente, vai ser assim. Porque você sempre vai poder criar um clã adicional. E a ideia é que cada raça ela seja muito diferente em si, né? Eu quero, obviamente, que o D&D, hoje ele andou mais para esse lado,
mas o D&D do passado, aquele das antigas, né, que a gente jogava, elfo era elfo, anão era anão, né, não tinha muita variação, né? Agora meio que tem 2 tipos de anão, tem alguns tipos de elfo, né? Obviamente, se você vai para os módulos, suplementos, você encontra vários tipos, né? Mas essa é a ideia mesmo, você virar e falar, poxa, o elfo do pântano é completamente diferente do elfo do gelo, né? Então, são personagens diferentes, entendeu? Isso é uma coisa que faz falta hoje, nos RPGs de hoje. O que está acontecendo, assim, na minha opinião, eu que conheço o D&D quinta edição e tal, e da terceira edição também já aconteceu isso, né? As raças são praticamente a mesma coisa, uma da outra, né? Tem uma diferençazinha aqui ali, né? Perde uma habilidade, ganha outra. No caso da terceira edição, na quinta edição eles tiraram a perda de habilidade, né? Você só ganha. E na prática, nas regras, né? No sistema, o elfo, por exemplo, você ganha mais 1 de acerto e dano da destreza. Isso eu tô falando do elfo da quinta edição, né? Sim. O elfo ganha mais 2 de destreza. Tem as variações ali, né? Que ganham em outras habilidades. Mas na prática, na hora do combate, vamos dizer assim, você vai atacar com uma arma de longa distância ou uma arma que tem acuidade, você ganha mais 1 de acerto e dano E isso em níveis altos é irrelevante. Que é o que para mim faz falta nos RPGs de hoje em dia, é o personagem ser de uma raça e quando ele tem poderes, quando ele vai ganhando níveis, ele consegue acessar poderes ancestrais da raça dele. Isso tem, eu acho que no Pathfinder segunda edição. Eu acho que eles introduziram isso pelo que eu tava vendo no... Eu não tenho Pathfinder segunda edição, mas eu tava vendo no beta teste que eles abriram para todo mundo, né? Assim, eu concordo 100% com a questão. Eu acho que, assim, até o meu ponto do porquê que eu prefiro o Codex, por exemplo, a D&D, né? D&D é super legal. Joguei D&D minha vida inteira. Eu recomendo que todo mundo que queira entrar em RPG jogue D&D pelo menos uma vez, né? Sim, eu também. Porque é tradicional, é clássico, é o primeiro. Inclusive, é o bombril dos RPGs, inclusive, ele gerou todos os D20s. Você tem a situação do americano, inclusive, você pergunta para eles, vão jogar RPG, o cara pergunta qual edição, ele não pergunta que sistema. Então, ele não joga RPG, ele joga D&D. Eles jogam D&D, exatamente. Então, assim, você tem uma... É importantíssimo, é vital para qualquer pessoa que gosta de RPG jogar D&D. Agora, eu tenho críticas sérias ao sistema de D&D. A primeira delas é o fato a questão das classes. Eu acho que quando você separa aqui num jogo de classes, você dá meio que um guia pré-definido de evolução. Então, o que acaba acontecendo? O mago, ele, por exemplo, ele é nível 1, ele não sabe usar quase nada, porque para ele ser bom, ele vai ser bom lá pro nível 7, 8, depois. Nos primeiros níveis, ele tem que ser ruim. Né? Se ele já tiver magias muito poderosas logo de cara, fica um jogo muito desequilibrado. E todo mundo é muito fraco no começo. E o mago, então, é um completo inútil. Então, o que acaba acontecendo é que você acaba criando 2 problemas na hora que você evolui. 2 ou 3 problemas. Um dos problemas as classes são muito diferentes entre si em termos de nível de poder. Você tem um personagem muito mais forte que o outro, os dois no nível 1. Né? E sem nenhum item. E a mesma coisa depois do nível 10, do nível 15. Você sempre vai ter um problema de balanceamento de poder. Todas as classes são boas, mas elas são muito desbalanceadas. Tá? Outro problema que você tem é que a evolução do seu personagem é muito surreal. Você começa com um personagem que meio realista, no sentido de que se ele toma uma espadada, um golpe de alguma arma, ele provavelmente vai morrer, e você se transforma num deus no final, né? Onde você pode cair uma lua em cima de você e você talvez saia vivo. Então chega assim num ponto, né? Que fica assim absurdamente poderoso, né? Parece aqueles jogos tipo Diablo, né? Que
que você você começa a bater num esqueletinho lá, você dá 1 de dano, e aí você mata o esqueletinho. E aí no final do jogo, você tá dando 5.000 de dano e qualquer problema que você tivesse, tudo bem, você continua morrendo fácil, mas você tá enfrentando seres absurdamente poderosos, né? E aí acaba sendo aquela situação, você tem um cara nível 10 e ele vai enfrentar 5 caras nível 1, digamos, vamos imaginar todos os guerreiros. Meu, o cara de nível 10 vai trucidar os 5 caras de nível 1, não tem a menor chance, né? O cara de nível 10 é o John Wick passando a roda em geral. Exatamente, né? Ele não vai tomar, ele não vai nem ser acertado, e se for acertado não vai fazer a menor diferença. Né? Quando você pega um jogo mais estilo de sandbox, né, de caixa de areia, onde você vai pegando habilidades, você não precisa se comprometer à classe. Então você tem um personagem com uma força de poder X e você administra isso com pontos e você vai colocando as habilidades, e as habilidades muito poderosas custam muito caro, e existem pré-requisitos, e as habilidades baratas são baratas, você pode comprar e muitas vezes não tem pré-requisitos. Então você consegue administrar bem essa questão de poder, porque se você não quiser comprar uma habilidade poderosa, você pode comprar várias outras habilidades. Então no final, o seu personagem são pontos. É só você não criar nenhuma habilidade muito cabaço que acaba com o jogo, que você não vai ter problemas de desbalanceamento, né? Uhum. E além disso, senão todo mundo vai ser forçado a pegar aquilo, né? E outra coisa, você consegue fazer com que um personagem um pouquinho mais veterano enfrente novatos e passe por um certo sufoco. Então, um veterano enfrentando 3, 4 novatos é capaz dos novatos ganharem, o que é muito mais realista, né? Se você imagina um cara muito habilidoso no meio de 3 ou 4 com espada, enquanto ele tá lutando com 1 ou 2, o outro vai lá e enfia nas costas, né? Então e mesmo assim, e uma espadada é uma espadada, ela sempre vai dar muito dano em você. Então o Codex of Reality é assim, né? Você pode ficar de fato muito forte, mas ainda assim você vai ser muito vulnerável a uma espadada, a um golpe de lança, a uma bola de fogo. Você ainda pode morrer muito facilmente, né? Mas você customiza de um jeito muito legal. Outro problema de evolução de classes é que você, jogando de mago, por exemplo, você vai aprendendo uma série de magias e vai melhorando. O mago nunca usou o cajado, mas ele tem uma evolução do cajado. Uhum. Né? Ele vai melhorando. Como é que você melhora o cajado se você nunca usou o cajado? Então você passa por um certo roteiro, né? E é como se o seu personagem tivesse feito tais coisas ao longo daquela história. E não é bem assim. Num sistema sandbox, você evolui aquilo que você usa, né? E não aquilo, e não o total. Então, por exemplo, já jogou Fallout, aqueles jogos de RPG, né? Já. Fallout, Skyrim. Você vai evoluindo conforme você usa as suas habilidades. Você não tem você ganha X pontos e compra aquilo. Aquele jogo eu lembro do Oblivion lá, do Skyrim. Eu lembro que você só evoluía uma habilidade usando ela, né? Você não tem conseguia... alguns jogos de computador assim. Exato. Você não consegue evoluir uma habilidade se você não usar ela, entendeu? Você ganha XP direcionado, né? Então, e o Codex faz isso. Então é uma forma que estimula que seu personagem treine, estimula em roleplay, né? Então que você tenha interpretação, que você vá para um templo rezar para você aprender mais habilidades disso, que você leia um livro. No D&D fica esse negócio, eu faço o roleplay, aí fico olhando pro mestre se ele vai me dar um XP extra, né? Mas todo XP é genérico, né? Ou se ele vai me dar uma magia extra, exato. Então assim, eu fico interpretando para tentar ganhar XP. E genérico para, às vezes, eu fui na biblioteca e fiquei lendo o dia inteiro. Legal, ganhei XP, tá bom, agora eu quero comprar uma habilidade de ataque giratório. Tipo, porra! Entendeu? Então, assim, eu sei que é um jogo, eu sei que é fantasia, não precisa ser realista, mas eu acho que o Codex ele é bem coerente, bem simples, a dinâmica de jogo também é bem tranquila, é mais simples até que o D&D, tá? Depois você se acostuma com os lançamentos de dados, a matemática ainda é mais fácil, não que o do D&D seja muito difícil, né? É só mais subtrair, mas você só me subtrair com valores altos. O Codex não, você trabalha num eixo ali de menos 5 a mais 5, 10. Então, tipo, você tem 13 de vida, 12 de vida, não é muito diferente, né? Você joga muito menos dados também, é mais
tudo mais automático, né? Na hora do combate. Então o combate é mais rápido. Então eu acho que eles conseguiram acertar a mão num sistema bem legal. Mas é isso, assim, eu gosto de divulgar esses sistemas um pouco diferentes, que não... O próprio Vampiro é um sistema que ele é bem conhecido, ele é bem tradicional, mas menos gente joga do que D&D ou do que... Quando a gente era mais novo, tinha mais gente jogando, né? Hoje tem menos. Não sei se é porque o cenário do Requiem não agradou muita coisa, não agradou muita gente, mas enfim, não tem mais o mesmo approach que tinha antes. Eu acho que, assim, tá saindo agora a 5ª edição, né? Entre aspas, saindo, que já faz um tempo que saiu. E tá tendo uma recepção boa dentro da comunidade da RPG, né? Talvez isso comece a mudar. O reinado do D&D não dure mais para todo sempre, como muita gente já estava começando a acreditar com a 5ª edição sendo uma febre há muito tempo já, né? Sim. A 5ª edição tá chegando no Brasil agora, né? Mas a gente já jogava antes dele chegar no Brasil e a gente sabia que a 5ª edição era um boom mundial, não era uma coisa limitada só ao mercado norte-americano, né? Na Europa muita gente joga o D&D 5ª edição. Sim, bastante. Eu acho que em termos, tem duas coisas quando você pensa no RPG, né? Quando você fala sobre um sistema de RPG, você tem o sistema mecânica em si, né? Como jogar, e você nota que tem muita mecânica quebrada por aí. O sistema do Game of Thrones, por exemplo, a mecânica é horrorosa, é medonha de ruim. Meu Deus, eu não jogo aquilo não. Eu fiz um vídeo explicando e tal. No final eu dei até uma nota razoável. Eu me arrependo de ter dado uma nota tão alta. É um sistema ruim, porque ele usa o D6 e você vai acumulando dados. Então é um negócio que, se você tiver uma habilidade razoavelmente alta, você fica um OP absurdo, né? E se você tiver uma habilidade baixa, você morre muito fácil. Não tem meio termo naquilo lá. E todo sistema que acumula dados e que você soma o resultado dos dados vai dar uma besteira, entendeu? Então tem que ser mais ou menos como o Codex ou como o Storyteller faz, onde você rola os dados e cada dado é uma coisa individual. O Storyteller faz isso certo, né? Você rola 5 dados e cada dado pode ser um sucesso ou uma falha crítica, mas ele não pode ser um sucesso ou não, ou então uma falha crítica que atrapalha seus sucessos, mas ele não vai ser você nunca vai rolar 50 no dado, né? Então esse é o grande ponto, né? Mas eu vejo sistemas que insistem nessa lógica de rodar 50. Tem um que é do Cyberpunk, que eu joguei um tempinho atrás também, mas não é bem o Cyberpunk que todo mundo tá jogando, eu acho. Mas enfim, que eu joguei e não era legal. O do Game of Thrones é assim também. Enfim, tem alguns sistemas que eu acho que isso é um erro absurdo de se fazer. Eu também acho. Mas tem assim, em termos de mecânica, você tem alguns temas bons, outros não. Agora, em termos de cenário, é essencialmente desenvolver mundos, desenvolver uma campanha de jogo bacana, né? Que é por isso que eu estou fazendo isso. Criar uma campanha de jogo bacana para qualquer sistema. E a ideia central é que você tem campanhas muito boas, cenários muito boas, como o do Vampiro. O Vampiro ele não ganha porque o sistema dele é incrível, o sistema dele é ok, né? Ele é legal porque você tem um lore, uma história, né? Um background, uma história dos personagens, dos clãs, do mundo que tem, super rico e super fácil de ser imersivo, né? Então é isso que atrai, né? Tormenta não é bom pelo sistema. O Tormenta original é o D&D 3.5 simplificado. E esse Tormenta 20 que eles estão fazendo, eu acho que consegue ser bem pior do que o próprio Tormenta original. Eles simplificaram demais, acho que o jogo ficou bem ruim. Mas em termos de mecânica, esse eu avaliei mal no meu. Mas em compensação, você tem um mundo super legal. Você tem um mundo de Arton que dá vontade de jogar Tormenta só para jogar no mundo de Arton, né? Não que você precise jogar Tormenta para jogar no mundo de Arton, mas é legal, né? É um mundo muito, muito bom, assim, que eu acho que ficou melhor que o Forgotten Realms, do D&D, né? Então, dos Reinos Esquecidos lá, eu não gosto muito dos Reinos Esquecidos, por mais que eles sejam cenário de jogos de PC, de computador, de videogame, como Neverwinter Nights, como Baldur's Gate, como vários jogos que são conhecidos e famosos. Você gosta dos jogos,
mas o mundo ok, né? O Forgotten Realms eu acho ele genérico demais. Ele parece muito com a Terra-média do Senhor dos Anéis. Exato. Eles tentaram fazer uma Terra-média Só que o nível de magia dele é absurdamente maior. Exato. Eles seguiram. Mas é um mundo do D&D, é um mundo extremamente genérico. E é por isso que o D&D normalmente não faz sucesso em filmes, seriados e coisas assim. Agora eles estão querendo fazer um seriado aí que parece que vai ser bom, mas eles nunca conseguiram fazer porque é tudo muito genérico, né? Sim. Então, e o Arton acertou a mão, o pessoal da Tormenta lá acertou a mão por ter feito um mundo que é genérico, mas ao mesmo tempo consegue descer num nível legal, assim, de customização. E que dá uma cara especial para eles, né? Então, eu acho que o Arton acertou a mão aí. Agora, então é isso que eu tenho vontade. Eu tenho vontade de fazer um mundo medieval também que seja aí seja uma alternativa a Arton e a Forgotten Realms, né? E obviamente que possa ser usado em qualquer linha do tempo. Esse é um projeto bastante vicioso. Mas que se você precisar de qualquer ajuda, cara, tu pode contar comigo, tá? Uhum. Adoro criar coisas também pra. Eu também tô desenvolvendo minhas coisas aqui também, que futuramente eu vou falar no canal. Mas qualquer coisa tu me dá um toque que eu tô aí pra ajudar. Sem dúvida, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, né? É o tipo de coisa que você começa sozinho, você vai tendo ideias, você vai criando coisas, vai criando cidades, regiões, mas em determinados momentos eu vou precisar de input das pessoas. Uma coisa legal também aí do Codex, obviamente, é que você pode criar itens pro pessoal, e eles colocam na mecânica, colocam no sistema e tal, né? Eu criei algumas coisas lá. E a ideia é exatamente essa, e conforme eu ir jogando com as pessoas vão dando ideias também, né? E fala, pô, seria legal ter algo assim, ter algo assado, ter uma cidade assim, e aí eu vou criando e vou colocando, entendeu? Tinha uma coisa que você falou do storytelling, né? Que é o Vampiro Hacking e a quarta edição. Que eu só queria dar botar um adeno aqui sobre. Eu concordo contigo, tá? A recepção foi péssima. Porque eles mudaram o sistema de uma forma que o sistema ficou ruim. Né? Mas eu acho, é a minha opinião, tá? Não sei se existem muitas pessoas que compartilham dela. Mas eu acho o cenário sensacional. Eu tenho todos os livros do storytelling, né? Joguei muito pouco, porque eu jogava com uma ex-namorada. Quando a gente terminou, parei de jogar. Então, assim, basicamente o storytelling você tem mais espaço para criar do que o storyteller. Ele é muito menos fechado para criação. Inclusive, ele incentiva você a isso nos livros básicos, né? Só que ele não é genérico, ele não tem aquela sensação de Forgotten Realms, sabe? Pô, genericão isso aqui. Não, ele tem uma identidade própria. Só que ele pecou, na minha opinião, em duas coisas. O sistema é muito ruim. O sistema é ruim. Eu até gosto de jogar, mas ele é ruim, né? E a outra coisa que para mim ele pecou foi que a White Wolf acho que quis dar um passo muito maior do que ela podia dar naquele momento. Tanto que ela foi vendida na época. Né? Ela agora pertence a uma outra empresa lá que eu esqueci o nome. O selo White Wolf acho que continua, né? Ou mudou? Sim, continua. Mas ele não é mais próprio. Ele foi comprado por uma empresa lá que, inclusive, é uma empresa não é nem de RPG. Não era nem de RPG. Né? Acho que estava fazendo MMO até do Mundo das Trevas. Eu não me lembro direito, não. Mas quem quiser dar um Google aí, acha rapidinho a história todinha. E a última coisa que eu queria falar do storytelling é que eu vou tentar trazer no canal também isso, né? Um pouco do storytelling para quem quiser conhecer. Muita gente não conhece. E esse negócio de muita gente não conhecer acaba criando também um certo preconceito com relação a ele, né? Mas Fernandes, dê esse seu último recado pro pessoal. Fala aí do futuro do seu canal, né? Do Fernandes, para minha audiência. Inclusive, eu também sou a sua audiência lá do seu canal. Eu sempre estou acompanhando teus vídeos lá. Obrigado. Eu estou olhando no Google aqui, foi a CCP Games
que fazia MMOs e que comprou a White Wolf aqui. Obrigado pela informação. Pelo menos é o que eu tô vendo no Wikipedia aqui, talvez esteja errado, sei lá, mas enfim. Mas o ponto, eu acho que faz sentido mesmo. Eu lembro dessa época aí que estavam fazendo um MMO de vampiro, mas a grande dificuldade de fazer um MMO de vampiro é que você tem que ir pro lado social e político, né? E isso é muito difícil, até hoje nunca foi feito no MMO, né? Você tem o Star Wars Old Republic, que tentou chegar mais perto, mas aí ele é muito frágil, né? E você não movimenta muito, né? Não sei se você já jogou esse jogo, mas é basicamente... você basicamente vai em linha reta o tempo inteiro, você escolhe o que você quer fazer na quest ali, ele muda, mas aquilo não tem impacto nenhum nas próximas quests, né? Sim. Então, enfim, é muito difícil fazer isso num MMO. É mais fácil fazer num RPG, é difícil fazer num RPG single player, né? De um jogador, mas no MMO, então, nossa. Enfim. Mas o último recado que eu queria falar é o seguinte: o meu canal, eu tô com várias mudanças nele, eu tô até fazendo um gameplay de Bloodlines aí, algo que eu nem imaginava que eu fosse fazer. Mas tô brincando com várias ideias diferentes, eu tô dando muita dica de mesa, tô com o pessoal, tô fazendo algumas mesas legais, trazendo bastante gente nova. E hoje eu conheço muito mais gente do RPG do que um ano atrás. Então, se vocês precisarem, tem gente que precisa de mesa, alguma coisa, entre em contato, eu consigo direcionar, ou consigo colocar em alguma mesa minha. Então, eu acho que essa é a parte legal, a gente ir aprendendo e ir jogando. E, por incrível que pareça, mesmo com quase 30 anos de RPG, eu ainda aprendo muito, tá? E o canal me ensinou muita coisa. Até aprendi mais esse último ano do que em 10 jogando sozinho. Então, jogando com poucas pessoas. Então, realmente... Boa parte do meu trabalho é de pesquisa. É abrir os livros, ler, revisitar um sistema, procurar lore, tentar entender como é que é, A, B. Mais do que isso, do que realmente na gravação. A gravação é rápida. Então, essa é a parte mais... E é uma parte divertida, né? É uma parte que eu gosto muito de fazer. Então é isso. Queria agradecer a oportunidade aí de estar com você, Sérgio, poder não só te conhecer, mas também conhecer o seu projeto, do qual eu também sigo, estou assistindo os vídeos, está postando sobre D&D lá 3.5, algumas testes de resistência, eu vi o vídeo lá. Enfim, então tamo junto aí, se precisar de mim, qualquer coisa, só falar, a gente marca uns jogos. Adoraria que a gente começasse um podcast, tá? Eu joguei um podcast com o pessoal youtuber, adoraria que a gente fizesse um podcast, tá? Para até vender e colocar em algum lugar, tipo, colocar no Spotify da vida, colocar em algum lugar que o pessoal pudesse ficar escutando, porque o formato YouTube só permite se você tiver com o celular ligado, com o computador ligado, senão você não ouve. E jogos, como tem duração grande, 1, 2 horas, é muito difícil da pessoa acompanhar o jogo inteiro pelo YouTube, né? Então, eu tenho uma vontade mesmo, por isso que eu não gravo mais jogos e ponho no YouTube, é muito raro isso. Mas eu tenho essa vontade de fazer podcast. E aí, colocar nos lugares, e aí a pessoa pode ir escutando enquanto tá no ônibus, qualquer coisa assim, ou durante o dia dela. E a gente coloca no YouTube só para ter também, para quem acompanha o YouTube, mas o foco seria o podcast. Eu tenho, se você tiver alguma ideia de um podcast legal, pode ser uma mesa de vampiro, pode ser uma mesa de Codex, enfim, pode ser uma outra mesa que você queira jogar, de outro tipo, a gente pensa junto num tema legal, convida algumas pessoas e a gente vê um dia e horário aí que seja bom para todo mundo, para ser bacana. Não, assim, esse convite aí seu não é convite, é convocação, pô. Isso aí. Mas, então, Fernandes, foi uma honra, tá? Além de ter sido um prazer, né? Eu digo mesmo, né? Foi assim, tô conhecendo muita gente também do RPG nesse período agora que tá mudando, tá a nova fase do canal Magias e Dragões, que o Magias e Dragões já existe há algum tempo, mas eu não sabia muito bem o que fazer com ele, até eu ter a ideia de abrir as portas dele para vir a galera, né, me ajudar no projeto, que na realidade vocês estão me ajudando a manter o Magias e Dragões de pé, né? E assim, eu só tenho a agradecer, tá? O tempo que você teve aí, disponibilizou para dar essa entrevista. E a gente vai continuar seguindo em frente, né?
Vamos fazer o podcast em breve, vai ter anúncio no canal e tudo aí, né? E é isso. Muito obrigado aí pela audiência. O pacote do YouTube, que você já sabe, curta, compartilha, manda aí para os seus grupos de RPG, ativa o sininho, se inscreva no canal, que é sempre importante ter inscritos no canal. Vamos fazer o RPG explodir esse ano, né? Vamos fazer, principalmente os projetos que estão se iniciando agora. Vamos apoiar os projetos que estão iniciando. Tem muito projeto legal vindo aí, né? Eu estou conhecendo muita gente com várias ideias assim fenomenais. E obrigado pela audiência e tenha a todos uma boa tarde, noite ou dia. Tchau, tchau, gente.